Olá, filho de Deus. Você está seguro aqui. Se você está cansado, ansioso ou simplesmente precisa de paz, este espaço foi feito para você. Em breve, começaremos a ler a palavra de Deus de forma lenta e suave para ajudá-lo a descansar, respirar e se aproximar dele. Antes de começarmos, adoraria que você comentasse abaixo que horas são aí onde você está e deixasse também uma oração, para que todos possamos nos fortalecer juntos. E se este vídeo lhe trouxer paz, não deixe de se inscrever para nunca perder um momento de descanso com Deus. Vamos orar. Pai, esta noite não viemos com respostas, mas com corações que precisam da Tua paz. Que a Tua palavra seja conforto para os inquietos e luz para os cansados. Permanece conosco mesmo enquanto dormimos. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho segundo João. João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele próprio não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. A verdadeira luz, que ilumina todos, estava vindo ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, filhos nascidos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito, que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. João testemunhou a seu respeito, clamando: Este é aquele de quem eu disse: Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça já concedida. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que é Deus em essência e está na mais íntima comunhão com o Pai, o revelou. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus em Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem ele era. Ele não hesitou em confessar, mas declarou abertamente: Eu não sou o Messias. Então lhe perguntaram: Quem é você? É Elias? Ele respondeu: Não. Você é o profeta? Ele disse: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para levarmos aos que nos enviaram. O que você diz de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz daquele que clama no deserto: Endireitai o caminho do Senhor. Então os fariseus que haviam sido enviados o interrogaram: Por que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Um homem que vem depois de mim é superior a mim, porque existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia,
mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu este testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E eu mesmo não o conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer é o que batizará com o Espírito Santo. Eu o vi e dou o testemunho de que este é o escolhido de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos ouviram isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, perguntou: O que vocês querem? Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde você está hospedado? Ele respondeu: Venham e vejam. Então foram e viram onde ele estava hospedado, e passaram aquele dia com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos 2 que ouviram o que João disse e seguiram Jesus. A primeira coisa que André fez foi encontrar seu irmão Simão Pedro e dizer-lhe: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, assim como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Natanael encontrou Filipe e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Pode sair algo de bom daí? Perguntou Natanael. Filipe respondeu: Venha e veja. Quando Jesus viu Natanael aproximando-se, disse dele: Eis verdadeiramente um israelita em quem não há falsidade. Como você me conhece? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Eu te vi quando ainda estavas debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que estas. Em seguida acrescentou: em verdade vos digo, que vireis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No terceiro dia, realizou-se um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Façam tudo o que ele vos mandar. Perto dali estavam 6 talhas de pedra, usadas pelos judeus para purificação cerimonial, cada uma contendo entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serventes: Enchei as talhas com água. E eles as encheram até a borda. Então ele lhes disse: Agora, tirai um pouco e levai ao mestre-sala. Eles fizeram assim, e o mestre-sala provou a água que havia se transformado em vinho. Ele não sabia de onde viera, embora os serventes que haviam tirado a água soubessem. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, o vinho inferior, mas tu guardaste o melhor até agora. O que Jesus fez em Caná da Galileia foi o primeiro dos sinais pelos quais revelou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram alguns dias. Quando se aproximava a festa da Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Nos pátios do templo,
ele encontrou pessoas vendendo gado, ovelhas e pombas, e outras sentadas em mesas trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos dos pátios do templo, tanto ovelhas quanto gado. Ele espalhou as moedas dos cambistas e derrubou suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: "Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai em um mercado." Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: "O zelo pela tua casa me consumirá." Então os judeus lhe responderam: "Que sinal nos mostras para provar tua autoridade para fazer tudo isso?" Jesus lhes respondeu: "Destruam este templo, e eu o levantarei novamente em 3 dias." Eles disseram: "Levou 46 anos para construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias?" Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele havia dito. Então creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus tinha falado. Agora, enquanto ele estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitas pessoas viram os sinais que ele realizava e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todas as pessoas. Ele não precisava de testemunhos sobre a humanidade, pois sabia o que havia em cada pessoa. João capítulo 3. Havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos, que era membro do conselho governante dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: "Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia realizar os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com ele." Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." "Como alguém pode nascer sendo velho?" perguntou Nicodemos. "Certamente não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe para nascer." Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A carne dá à luz a carne, mas o Espírito dá à luz ao Espírito. Você não deve se surpreender quando digo que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que nasce do Espírito. "Como pode ser isso?" perguntou Nicodemos. "Você é mestre de Israel", disse Jesus, "e não entende estas coisas? Digo a verdade, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Tenho falado a vocês sobre coisas terrenas e não creem. Como crerão então, se lhes falar sobre coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o veredito. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam expostas. Mas quem vive pela verdade vem para a luz, para que fique claro que suas obras foram feitas diante de Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos saíram para o interior da Judéia, onde passou algum tempo com eles e os batizou. João também estava batizando em Enom, perto de Salém, porque havia muita água e as pessoas iam até lá para serem batizadas. Isso aconteceu antes de João ser preso.
Desenvolveu-se uma discussão entre alguns dos discípulos de João e um certo judeu acerca da questão da lavagem cerimonial. Eles foram até João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, daquele de quem tu testemunhaste, olha, ele está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, a não ser que lhe seja dada do céu. Vocês mesmos podem testemunhar que eu disse: Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. O noivo pertence ao noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, fica cheio de alegria ao ouvir a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Ele deve crescer e eu devo diminuir. Quem vem do alto está acima de tudo. Quem é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Quem vem do céu está acima de tudo. Ele testemunha o que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. Quem o aceita, certifica de Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. João 4. Ora, Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele estava ganhando e batizando mais discípulos do que João, embora na verdade não fosse Jesus quem batizava, mas seus discípulos. Então ele deixou a Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Agora era necessário que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó dera a seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Me dá de beber, por favor, pois os meus discípulos foram à cidade a comprar comida. A mulher samaritana respondeu: Tu és judeu e eu sou mulher samaritana. Como você pode me pedir água para beber? Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que lhe pede água para beber, certamente lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Senhor, disse a mulher, você não tem com que tirar água e o poço é fundo. De onde você vai conseguir essa água viva? Será que você é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: Todo aquele que beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus lhe disse: Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse: Você disse bem, não tem marido. Pois já teve 5 e o homem com quem vive agora não é seu marido. Isso você falou com verdade. A mulher disse: Vejo que você é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, afirmam que o lugar onde devemos adorar é em Jerusalém. Jesus respondeu: Mulher, creia em mim. Está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está vindo. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: Eu, aquele que está falando com você, sou ele. Nesse momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: O que você quer? Ou por que está falando com ela? Então, deixando seu cântaro de água, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Será que este é o Messias? Eles saíram da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, seus discípulos o instaram: Rabi, coma algo. Mas ele lhes disse: Eu tenho comida para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Minha comida, disse Jesus,
é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Vocês não têm o ditado, ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Mesmo agora, quem ceia recebe o salário e recolhe a colheita para a vida eterna, para que o semeador e o ceifador se alegrem juntos. Assim, o ditado um semeia e outro ceia é verdadeiro. Eu os enviei para colher o que vocês não trabalharam. Outros fizeram o trabalho árduo e vocês colheram os frutos do trabalho deles. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Então, quando os samaritanos vieram até ele, o convidaram a ficar com eles e ele ficou 2 dias. E por causa de suas palavras, muitos mais se tornaram crentes. Eles disseram à mulher: agora não cremos apenas por causa do que você disse. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este homem realmente é o Salvador do mundo. Após os 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus mesmo havia apontado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também estiveram lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E havia um certo oficial real, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando este homem soube que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, foi até ele e implorou para que viesse curar seu filho, que estava à beira da morte. A menos que vocês vejam sinais e maravilhas, Jesus lhes disse, nunca crerão. O oficial real respondeu, Senhor, desça antes que meu filho morra. Vá, respondeu Jesus, seu filho viverá. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Ainda no caminho, seus servos o encontraram com a notícia de que seu menino estava vivo. Quando perguntou a que hora seu filho melhorara, disseram-lhe, ontem, à 1h, a febre o deixou. Então o pai percebeu que aquele era exatamente o momento em que Jesus lhe dissera, seu filho viverá. Assim, ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus realizou depois de vir da Judeia para a Galileia. João, capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas judaicas. Havia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em aramaico Betesda, cercado por 5 alpendres cobertos. Ali costumava ficar um grande número de pessoas inválidas, cegos, coxos, paralíticos. Um deles estava ali havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que estava naquela condição há muito tempo, perguntou-lhe, você quer ficar curado? Senhor, respondeu o inválido, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto tento entrar, outro desce antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua esteira e ande. Imediatamente o homem foi curado. Ele pegou sua esteira e andou. O dia em que isso aconteceu era um sábado. E assim, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, é sábado, a lei proíbe que você carregue sua esteira. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue sua esteira e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe disse para pegar e andar? O homem que foi curado não sabia quem era, pois Jesus havia se afastado para a multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, veja, você está curado. Pare de pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi embora e contou aos líderes judeus que foi Jesus quem o havia curado. Por isso, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os líderes judeus começaram a persegui-lo. Em sua defesa, Jesus lhes disse, meu pai está sempre trabalhando, até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, eles tentaram ainda mais matá-lo.
Ele não apenas quebrava o sábado, mas ainda chamava Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: digo-lhes a verdade. O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que o Pai faz. Sim, e ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, para que vocês se maravilhem. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, também o Filho dá vida a quem quer que ele agrade dar. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo: está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho que tem a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Julgo conforme o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu favor, e sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviastes a João e ele deu testemunho da verdade. Não aceito o testemunho humano, mas digo isso para que sejais salvos. João foi uma lâmpada que queimava e iluminava, e por algum tempo vós quisestes alegrar-vos com a sua luz. Tenho um testemunho mais digno do que o de João. Pois as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que estou fazendo, testificam que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou deu testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes sua aparência. Nem a sua palavra habita em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Estudais as Escrituras diligentemente, porque pensais que nelas tendes a vida eterna. Estas são as próprias Escrituras, que testificam a meu respeito, e ainda assim vocês se recusam a vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória dos seres humanos, mas eu os conheço. Sei que vocês não têm o amor de Deus em seus corações. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitam. Mas se alguém vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do único Deus? Mas não pensem que eu os acusarei diante do Pai. O seu acusador é Moisés, em quem vocês depositam suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas visto que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? João capítulo 6. Algum tempo depois disso, Jesus atravessou para o outro lado do mar da Galileia, isto é, o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguiu, porque viram os sinais que ele realizava ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. A festa da Páscoa judaica estava próxima. Quando Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão vindo em sua direção, disse a Filipe: "Onde compraremos pão para que essas pessoas comam?" Ele perguntou isso apenas para testá-lo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: "Seria preciso mais de meio ano de salário para comprar pão suficiente para que cada um tivesse um pedaço." Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro,
falou: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam as pessoas sentarem-se. Havia muita grama naquele lugar e eles se sentaram. Havia cerca de 5.000 homens ali. Jesus então tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Quando todos tiveram o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então eles os reuniram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram daqueles que haviam comido. Quando o povo viu o sinal que Jesus realizou, começaram a dizer: Certamente este é o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, sabendo que eles pretendiam vir e fazê-lo rei à força, retirou-se novamente para um monte, sozinho. Ao anoitecer, seus discípulos desceram até o lago, onde entraram em um barco e partiram atravessando o lago em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha se juntado a eles. Um vento forte soprava e as águas ficaram agitadas. Quando haviam remado cerca de 3 ou 4 milhas, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre as águas, e ficaram assustados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles aceitaram que ele entrasse no barco. E imediatamente o barco chegou à margem para onde se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que havia ficado na outra margem do lago percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades desembarcaram perto do lugar onde o povo havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem seus discípulos estavam lá, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do lago, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo. Vocês me procuram não porque viram os sinais que realizei, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Pois nele Deus Pai colocou seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras que Deus exige? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então eles lhe perguntaram: que sinal, pois, nos darás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu pão do céu para comer. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como eu vos disse, vós me vistes e, ainda assim, não credes. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque disse: eu sou o pão que desceu do céu. Disseram: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como pode agora dizer: desci do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouviu o Pai e aprendeu dele, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, exceto aquele que é de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, que qualquer um pode comer e não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir severamente entre si. Como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vivo me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Vossos antepassados comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Mas quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvirem, muitos de seus discípulos disseram: esta é uma doutrina difícil, quem pode aceitá-la? Consciente de que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é quem dá vida. A carne não aproveita nada. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava e quem o trairia. Ele continuou dizendo: por isso eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o tenha concedido. A partir desse momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não o seguiam mais. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem partir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus replicou: não vos escolhi eu os 12? E, no entanto, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. João, capítulo 7. Depois disso, Jesus andava pela Galiléia. Ele não queria ir para a Judéia porque os líderes judeus lá procuravam uma maneira de matá-lo. Mas, quando se aproximava a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: saia da Galiléia e vá para a Judéia, para que seus discípulos também vejam as obras que você faz. Ninguém que deseja se tornar uma figura pública age às escondidas. Já que você faz essas coisas, mostre-se ao mundo. Pois até mesmo seus próprios irmãos não criam nele. Portanto, Jesus lhes disse: ainda não chegou a minha hora, mas para vocês qualquer tempo serve. O mundo não pode odiá-los, mas me odeia porque eu testemunho que suas obras são más. Vocês vão à festa. Eu não subirei a esta festa, porque ainda não chegou o meu tempo. Depois de dizer isso, permaneceu na Galiléia. No entanto, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, não publicamente, mas em segredo. Agora, na festa, os líderes judeus estavam observando Jesus e perguntando: onde ele está? Entre a multidão havia murmúrios generalizados sobre ele. Alguns diziam: ele é um homem bom. Outros responderam: não, ele engana o povo.
mas ninguém ousava falar publicamente sobre ele por medo dos líderes. Só na metade da festa, Jesus subiu ao pátio do templo e começou a ensinar. Os judeus ali ficaram maravilhados e perguntaram: como este homem adquiriu tanto conhecimento sem ter sido ensinado? Jesus respondeu: meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Quem escolhe fazer a vontade de Deus descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se falo por conta própria. Quem fala por si mesmo busca sua própria glória. Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou é um homem de verdade. Nele não há falsidade. Moisés não lhes deu a lei? Contudo, nenhum de vocês guarda a lei. Por que vocês tentam me matar? Vocês estão possuídos por demônios? A multidão respondeu: quem está tentando te matar? Jesus lhes disse: eu fiz um milagre e vocês ficaram todos maravilhados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam um menino no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam irados comigo por curar o corpo inteiro de um homem no sábado? Não julguem apenas pelas aparências, mas julguem corretamente. Nesse momento, algumas pessoas de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão tentando matar? Aqui está ele falando publicamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades realmente concluíram que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde este homem é. Quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, ainda ensinando no pátio do templo, clamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Não estou aqui por minha própria autoridade, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque sou dele e ele me enviou. Ao ouvir isso, tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, pois ainda não tinha chegado a sua hora. Mesmo assim, muitos na multidão creram nele. Diziam: quando o Messias vier, fará mais sinais do que este homem? Os fariseus ouviram a multidão sussurrar essas coisas sobre ele. Então, os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus disse: estarei convosco por pouco tempo e depois partirei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me encontrarão. E onde eu estiver, vocês não poderão ir. Os judeus disseram uns aos outros: para onde este homem pretende ir que não poderemos encontrá-lo? Será que ele vai aos nossos compatriotas, dispersos entre os gregos, para ensinar os gregos? O que ele quis dizer quando disse: vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e onde eu estiver, vocês não poderão ir? No último e maior dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, conforme a Escritura disse, rios de água viva correrão do seu interior. Com isso, ele se referia ao Espírito que aqueles que crescem nele receberiam posteriormente. Até então, o Espírito não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Ao ouvirem suas palavras, alguns do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Messias. Outros ainda perguntaram: como pode o Messias vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias virá dos descendentes de Davi e de Belém, a cidade onde Davi viveu? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns quiseram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos principais sacerdotes e fariseus que lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Pois nunca ninguém falou como este homem, responderam os guardas. Vocês também foram enganados por ele, retrucaram os fariseus.
Algum dos governantes ou fariseus creu nele? Não. Mas esta multidão que não conhece a lei, sobre eles pesa uma maldição. Nicodemos, que havia ido a Jesus anteriormente e que era um deles, perguntou: Nossa lei condena um homem sem antes ouvi-lo para saber o que ele tem feito. Eles responderam: Você também é da Galileia? Pesquise e verá que nenhum profeta surge da Galileia. João 8. Então todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente nos pátios do templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele sentou-se para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher, apanhada em adultério. Fizeram-na ficar diante do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E você, o que diz? Usavam essa pergunta como uma armadilha para ter motivo de acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Quando continuaram a interrogá-lo, ele se endireitou e lhes disse: Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Novamente ele se inclinou e escreveu no chão. Ao ouvir isso, os que o ouviam começaram a ir embora, um a um, os mais velhos primeiro, até que só Jesus ficou ali com a mulher, ainda em pé. Jesus se endireitou e perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Nem eu a condeno, declarou Jesus. Vá e não peque mais. Quando Jesus falou novamente ao povo, disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus o desafiaram: Aqui estás dando testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não têm ideia de onde eu venho nem para onde vou. Vocês julgam segundo padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mas se eu julgar, minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Em sua própria lei está escrito que o testemunho de duas testemunhas é verdadeiro. Eu sou uma testemunha de mim mesmo. Minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está teu pai? Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, nem conhecem meu pai. Se me conhecessem, conheceriam também meu pai. Ele falou essas palavras enquanto ensinava nos átrios do templo, perto do lugar onde eram colocadas as ofertas. Contudo, ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês me procurarão, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso fez os judeus perguntarem: Será que eles vai se matar? Por isso diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas ele continuou: Vocês são deste mundo, eu sou do céu. Eu lhes disse que vocês morreriam em seus pecados. Se não acreditarem que eu sou de fato quem digo ser, vocês morreram em seus pecados. Quem és tu? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho lhes dito desde o princípio, respondeu Jesus. Tenho muito a dizer para julgar vocês, mas aquele que me enviou é fiel, e o que ouvi dele eu digo ao mundo. Eles não entenderam que ele estava falando sobre seu pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou aquele, e que nada faço por mim mesmo, mas falo somente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Mesmo enquanto ele falava, muitos creram nele. Aos judeus que haviam crido, Jesus disse:
Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos libertados? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre na família, mas o filho permanece para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas procuram um meio de me matar, porque não há lugar para minha palavra em vocês. Eu lhes digo o que vi na presença do Pai, mas vocês fazem o que ouviram do seu pai. Eles responderam: Abraão é o nosso pai. Jesus lhes disse: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas, na verdade, vocês procuram me matar, um homem que lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do seu próprio pai. Eles protestaram: Não somos filhos ilegítimos, só temos um pai que é Deus. Jesus lhes disse: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e não vim por mim mesmo. Deus me enviou. Por que minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês não conseguem ouvir o que digo. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem realizar os desejos do seu pai. Ele foi um assassino desde o princípio, não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua língua materna, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque eu digo a verdade, vocês não me creem. Alguém dentre vocês pode provar que eu pequei? Se eu digo a verdade, por que vocês não me creem? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. A razão pela qual vocês não ouvem é que vocês não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: Não temos razão ao dizer que você é samaritano e está possuído por um demônio? Jesus respondeu: Não estou possuído por demônio, mas honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não busco glória para mim mesmo, mas alguém que a busca, e ele é o juiz. Em verdade vos digo, quem obedece à minha palavra nunca verá a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram: Agora sabemos que você está possuído por demônio. Abraão morreu, e também os profetas. Mas você diz que quem obedece à sua palavra nunca provará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão. Ele morreu e os profetas também. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu me glorifico, minha glória não significa nada. Meu Pai, a quem vocês afirmam como seu Deus, é quem me glorifica. Embora vocês não o conheçam, eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Seu pai Abraão se alegrou ao pensar em ver o meu dia. Ele o viu e ficou feliz. Disseram-lhe: Você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Em verdade vos digo, respondeu Jesus, antes de Abraão nascer, eu sou. Ao ouvirem isso, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. João capítulo 9. Enquanto caminhava, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele tenha nascido cego? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Enquanto é dia, devemos realizar as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, ele cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e a colocou nos olhos do homem. Vai, disse ele, lave-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa enviado. Então o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigando perguntaram:
Não é este o mesmo homem que costumava sentar e mendigar? Alguns afirmavam que sim. Outros diziam: não, ele só se parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu mesmo. Como então foram abertos os seus olhos? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez loma, colocou-a nos meus olhos e me disse para ir a Siloé e lavar-me. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram-lhe. Não sei, respondeu. Levaram um homem que fora cego aos fariseus. Ora, o dia em que Jesus fez a loma e abriu os olhos do homem era sábado. Por isso, os fariseus também lhe perguntaram como ele havia recebido a vista. Ele colocou loma nos meus olhos, respondeu o homem. Eu lavei-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador realizar tais sinais? Assim estavam divididos. Então voltaram-se novamente para o homem cego, dizendo: o que tens a dizer sobre ele? Foi ele quem abriu seus olhos. O homem respondeu: ele é um profeta. Ainda assim, não acreditavam que ele fora cego e agora enxergava, até que mandaram chamar os pais do homem. Este é o vosso filho? Perguntaram. É este aquele que vocês dizem ter nascido cego? Como é que agora ele pode ver? Sabemos que este é nosso filho, responderam os pais, e sabemos que ele nasceu cego. Mas como ele pode ver agora ou quem abriu seus olhos, não sabemos. Perguntem a ele. Ele é maior de idade. Ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos líderes judeus que já haviam decidido que qualquer um que reconhecesse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Uma segunda vez, convocaram um homem que havia sido cego. Dê glória a Deus dizendo a verdade, disseram eles. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez com você? Como ele abriu seus olhos? Ele respondeu: já lhes disse e vocês não ouviram. Por que querem ouvir de novo? Vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e disseram: você é discípulo deste homem. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a este homem, nem sabemos de onde ele é. O homem respondeu: isto é realmente notável. Vocês não sabem de onde ele é, e entanto ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve a pessoa temente a Deus que faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada. A isso eles responderam: você nasceu totalmente no pecado. Como ousa nos dar lições? E o expulsaram. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e quando o encontrou, disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Diga-me, para que eu possa crer nele. Jesus disse: agora vocês o viram. Na verdade, ele é quem está falando com vocês. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse: para juízo eu vim a este mundo, para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas agora que afirmam ver, o pecado de vocês permanece. No capítulo 10 de João, Jesus disse: em verdade vos digo, fariseus, quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando tira todas as suas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa figura de linguagem, mas os fariseus não compreenderam o que eles diziam. Por isso, Jesus disse novamente: em verdade vos digo,
Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, ao ver o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as ataca e as dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também a elas devo conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O motivo pelo qual meu Pai me ama é que eu dou a minha vida para tomá-la novamente. Ninguém me a tira de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomá-la de volta. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Os judeus que ouviram estas palavras ficaram novamente divididos. Muitos deles disseram: ele está possuído por um demônio e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros disseram: estas não são as palavras de alguém possuído por um demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então chegou a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no pátio do templo, andando pela colunata de Salomão. Os judeus que estavam ali se reuniram ao redor dele, dizendo: até quando nos deixarás em suspense? Se és o Messias, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que faço em nome de meu Pai testificam a meu favor. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez, seus opositores judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas boas obras vindas do Pai. Por qual dessas vocês me apedrejam? Não estamos te apedrejando por nenhuma boa obra, responderam eles, mas por blasfêmia, porque você, um simples homem, afirma ser Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei: eu disse que vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, que diremos daquele que o Pai santificou e enviou ao mundo? Por que então vocês me acusam de blasfêmia por eu dizer que sou filho de Deus? Não creiam em mim, a menos que eu faça as obras do meu Pai. Mas se eu as fizer, mesmo que vocês não creiam em mim, creiam nas obras, para que saibam e entendam que o Pai está em mim e eu no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou das mãos deles. Então Jesus voltou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava nos primeiros dias. Ali, ele permaneceu e muitas pessoas foram até ele. Disseram: embora João nunca tenha realizado um sinal, tudo o que ele disse sobre este homem era verdade. E naquele lugar, muitos creram em Jesus. João 11. Ora, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro agora estava enfermo, era a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e enxugou seus pés com seus cabelos. Então as irmãs enviaram uma mensagem a Jesus: Senhor, aquele que você ama está doente. Quando ouviu isso, Jesus disse: esta doença não terminará em morte. Não, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Por isso, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava por mais 2 dias. Então disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia.
Mas, Rabi, disseram eles, pouco tempo atrás os judeus dali tentaram apedrejá-lo, e mesmo assim você quer voltar? Jesus respondeu, não há 12 horas de luz no dia? Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. É quando a pessoa anda à noite que tropeça, pois não tem luz. Depois de dizer isso, ele continuou dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ficará melhor. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele se referia ao sono natural. Então ele lhes disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês, me alegro por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, também chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou que Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Ora, Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido até Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava vindo, saiu para encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Senhor, disse Marta a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão ressuscitará. Marta respondeu, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que morra. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor, ela respondeu. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois de dizer isso, ela voltou e chamou sua irmã Maria à parte. O mestre está aqui, disse ela, e quer vê-la. Quando Maria ouviu isso, levantou-se rapidamente e foi até ele. Jesus ainda não havia entrado na vila, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando os judeus que estavam com Maria em casa, consolando-a, perceberam como ela se levantou rapidamente e saiu, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando, e os judeus que haviam vindo com ela também chorando, ficou profundamente comovido em espírito e perturbado. Onde o colocaram? Perguntou ele. Venha e veja, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não poderia aquele que abriu os olhos do cego ter impedido este homem de morrer? Jesus, mais uma vez, profundamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma caverna com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Mas, Senhor, disse Marta, irmã do homem morto, já faz 4 dias que ele está ali e cheira mal. Então Jesus disse, não lhe disse que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse, desatem-no e deixem-no ir. Por isso, muitos dos judeus que haviam vindo visitar Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que vamos conseguir? Perguntaram. Aqui está este homem realizando muitos sinais.
Se o deixarmos continuar assim, todos acreditarão nele. E então os romanos virão e tomarão tanto o nosso templo quanto a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, falou: Vocês não sabem de nada. Não percebem que é melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça? Ele não disse isso por si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por essa nação, mas também pelos filhos dispersos de Deus, para reuni-los e torná-los um só. Assim, desde aquele dia, eles tramaram tirar a sua vida. Portanto, Jesus não andava mais publicamente entre o povo da Judéia. Em vez disso, ele se retirou para uma região próxima ao deserto, para uma aldeia chamada Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Quando estava quase chegando a Páscoa judaica, muitos subiram do interior para Jerusalém para sua purificação cerimonial antes da Páscoa. Eles continuavam procurando por Jesus. E enquanto estavam nos átrios do templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele não vai à festa? Mas os principais sacerdotes e os fariseus haviam dado ordens para que qualquer um que descobrisse onde Jesus estava o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Ali foi oferecido um jantar em honra a Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Então, Maria tomou cerca de meio litro de nardo puro, um perfume caro. Ela o derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com o aroma do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, protestou: Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Valia 1 ano de salário. Ele não disse isso porque se importasse com os pobres, mas porque era um ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar para si o que era colocado nela. Deixem-na em paz, respondeu Jesus. Ela pretendia guardar este perfume para o dia do meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas nem sempre me terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus soube que Jesus estava ali e veio não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos dos judeus estavam indo para Jesus e crendo nele. No dia seguinte, a grande multidão que havia vindo para a festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Pegaram ramos de palmeira e saíram para encontrá-lo, gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele. Como está escrito: Não temas, filha de Sião. Eis que o teu rei vem assentado sobre um jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que essas coisas haviam sido escritas a seu respeito e que essas coisas lhe haviam acontecido. Agora, a multidão que estava com ele quando chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou, continuava a espalhar a notícia. Muitas pessoas, porque tinham ouvido que ele havia realizado este sinal, saíram para encontrá-lo. Então, os fariseus disseram uns aos outros: Vejam, isso não está nos levando a lugar algum. Olhem como o mundo inteiro foi atrás dele. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar na festa. Eles foram a Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, com um pedido. Senhor, disseram eles, gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi contar a André. André e Filipe, por sua vez, contaram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e morrer,
fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Meu Pai honrará aquele que me servir. Agora minha alma está perturbada, e que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso mesmo que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali e ouviu disse que tinha sido um trovão. Outros disseram que um anjo lhe havia falado. Jesus disse: essa voz foi para benefício de vocês, não meu. Agora é o tempo do juízo sobre este mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar que tipo de morte iria sofrer. A multidão respondeu: temos ouvido na lei que o Messias permanece para sempre. Como podes dizer que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é este Filho do Homem? Então Jesus lhes disse: vocês terão a luz por mais um pouco de tempo. Andem enquanto tem a luz, para que as trevas não os alcancem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Creiam na luz enquanto a têm, para que se tornem filhos da luz. Quando terminou de falar, Jesus se retirou e se ocultou deles. Mesmo depois de Jesus ter realizado tantos sinais diante deles, ainda assim não creram nele. Isto foi para cumprir a palavra de Isaías, o profeta: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não puderam crer. Porque, como Isaías diz em outro lugar, ele cegou os seus olhos e endureceu seus corações, para que não possam ver com os olhos, nem entender com o coração, nem se converter, e eu os curaria. Isaías disse isso porque buscava a glória de Jesus e falava sobre ele. Contudo, ao mesmo tempo, muitos, até mesmo entre os líderes, creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam abertamente sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. Então Jesus clamou: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras, mas não as guarda, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para aquele que me rejeita e não aceita as minhas palavras. As próprias palavras que falei o condenarão no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, me ordenou que dissesse: eu sei que o seu mandamento conduz à vida eterna. Portanto, tudo o que digo é exatamente o que o Pai me ordenou dizer. João capítulo 13. Estava próximo da festa da Páscoa. Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A ceia estava em andamento. E o diabo já havia incitado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas sobre seu poder, e que ele viera de Deus e para Deus estava voltando. Então, levantou-se da refeição, tirou a capa exterior e cingiu-se com uma toalha. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, secando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Agora não compreendes o que estou fazendo, mas mais tarde entenderás. Pedro disse: Jamais lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não te lavar,
não terás parte comigo. Então Simão Pedro disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu: Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, pois o corpo todo está limpo. E vós estáis limpos, embora nem todos. Pois ele sabia quem o havia de trair, e por isso disse: Nem todos estão limpos. Quando terminou de lavar os pés deles, vestiu suas roupas e voltou ao seu lugar. Vocês entenderam o que eu fiz por vocês? Perguntou-lhes. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Agora que eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também devem lavar os pés uns dos outros. Dei-lhes o exemplo, para que façam como eu fiz por vocês. Digo-lhes a verdade: nenhum servo é maior do que seu senhor. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não me refiro a todos vocês. Eu sei quem escolhi. Mas isto é para cumprir a Escritura. Aquele que comeu comigo o pão virou-se contra mim. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem que eu sou quem realmente sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou perturbado em espírito e testemunhou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Seus discípulos se olharam perplexos, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez um sinal a esse discípulo e disse: Pergunte-lhe quem é. Reclinado junto a Jesus, ele perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der este pedaço de pão depois de o haver molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, Jesus o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Assim que Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer, faça depressa. Mas ninguém à mesa entendia porque Jesus lhe dissera assim. Como Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus o mandava comprar o que era necessário para a festa, ou dar algo aos pobres. Assim que Judas tomou o pão, saiu, e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho em si mesmo, e o glorificará imediatamente. Meus filhos, estarei convosco por pouco tempo. Vocês me procurarão, e assim como disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Dou-vos um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem-se também uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, agora não podeis seguir-me, mas depois me seguireis. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você realmente dará sua vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não falo por mim mesmo. O Pai que habita em mim é quem realiza suas obras. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo menos creiam por causa das próprias obras. Em verdade vos digo: quem crê em mim fará as obras que eu tenho feito, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedi-me o que quiserdes em meu nome, e eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para estar convosco para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, entendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem os meus mandamentos e os guarda é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que vos tenho dito não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu lhes disse isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Não direi muito mais a vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem poder sobre mim, mas ele vem para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço exatamente o que meu Pai me ordenou. Venham agora, vamos partir. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Ele corta toda a videira em mim que não dá fruto, e toda videira que dá fruto, ele a poda para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, assim como eu permaneço em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ele deve permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se permanecerem em mim e eu em vocês, darão muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês não permanecerem em mim, serão como um ramo que é lançado fora e seca. Esses ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e será feito para vocês. Isso é para a glória do meu Pai, para que vocês deem muito fruto, mostrando que são meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam agora no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor está fazendo. Em vez disso, eu vos chamei amigos, porque tudo o que aprendi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, lembrai-vos de que primeiro me odiou a mim. Se vós pertencesseis ao mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos do que vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Fará isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa pelo seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que ninguém mais fez, não teriam pecado. Mas agora as viram, e mesmo assim odiaram-me a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles: eles me odiaram sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele testificará a meu respeito. E vós também testificareis, porque estáis comigo desde o princípio. João capítulo 16. Tudo isto vos tenho dito para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Aliás, está chegando a hora em que quem vos matar pensará que está prestando um serviço a Deus. Farão isso porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Eu lhes disse isso para que, quando chegar a hora deles, vocês se lembrem de que eu os avisei sobre eles. Eu não lhes disse isso desde o princípio, porque estava com vocês. Mas agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vou? Em vez disso, vocês estão cheios de tristeza porque eu disse estas coisas. Mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vá embora. Se eu não for, o advogado não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, onde vocês não poderão mais me ver. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho muito mais a lhes dizer, mais do que vocês podem suportar agora. Mas quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá de mim o que lhes fará conhecer. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá de mim o que lhes fará conhecer. Jesus continuou dizendo: daqui a pouco vocês não me verão mais, e depois de um pouco me verão novamente. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros:
O que ele quer dizer quando diz: daqui a pouco vocês não me verão mais, e depois de um pouco me verão novamente, e porque eu vou para o Pai? Eles continuavam perguntando: o que ele quer dizer com daqui a pouco? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que eles queriam perguntar sobre isso. Então ele lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando disse: daqui a pouco vocês não me verão mais, e depois de um pouco me verão novamente? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegra. Vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando dá à luz, sente dor, porque chegou o seu tempo. Mas depois que o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento pela alegria de ter vindo ao mundo uma criança. Assim também vós agora tendes tristeza, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, meu Pai vos dará tudo o que pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Embora eu tenha falado por figuras, chega o tempo em que não mais falarei assim, mas vos falarei claramente acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai por vós. Não, o Pai mesmo vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora falas claramente e sem figuras. Agora sabemos que sabes todas as coisas e que não precisas que ninguém te pergunte, por isso cremos que vieste de Deus. Crês tu agora? Jesus respondeu: chega a hora e já chegou, em que cada um de vós se dispersará para sua própria casa e me deixarei sozinho. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 17. Depois que Jesus disse isso, olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique. Pois a ti concedeste autoridade sobre todos os povos, para que ele dê vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste na terra, para que tenham a minha alegria completa. Pai, agora glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu lhes revelei o teu nome e continuarei a revelá-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Eu lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. Sabem com certeza que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles fui glorificado. Já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi em teu nome, que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que tenham em si a minha alegria completa. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Por eles me santifico, para que eles também sejam verdadeiramente santificados. Minha oração não é somente por eles. Também oro por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu em eles e tu em mim, para que sejam levados à unidade completa. Então o mundo saberá que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste antes que o mundo existisse. E assim, a palavra de Deus nos guia e nos conforta. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente enquanto você repousa nesta noite. Lembre-se de que o bom pastor cuida de você e o conhece pelo nome. Se esta leitura trouxe paz ao seu coração, não deixe que seja a última. Inscreva-se agora no canal e ative o sino para receber a notificação de nossas próximas leituras bíblicas para sono e meditação. Compartilhe este refúgio de paz com quem você ama. Tenha uma noite abençoada.